E agora a gente fala de saúde, na verdade de problemas que afetam a saúde de muita gente. São aqueles que atingem a tireoide. Jéssica, aqui na Bahia os especialistas estimam que 1.500 novos casos de câncer na tireoide apareçam só este ano. Claro, sem contar subnotificações, que são aqueles casos que não são registrados, um número muito alto. E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o endocrinologista Elton Estrela. Olá, doutor, bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, doutor. Obrigado. Seja bem-vindo, mas antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos conhecer algumas pessoas que tiveram câncer na tireoide e ver como é que elas enfrentaram aí esse problema. Vamos acompanhar aqui no telão. Cláudia é psicoterapeuta. Notou há 8 anos que sempre que acordava tinha a sensação de estar cansada. Para completar, sonolência durante o dia. Estava com problema na tireoide, uma glândula que fica no pescoço, bem abaixo do pomo de Adão e que regula funções importantes do coração e do cérebro, por exemplo. Cláudia descobriu que tinha nódulos na tireoide. Procurou um médico adepto da medicina ortomolecular, que estuda e trata as doenças atacando desequilíbrios químicos do corpo. Começou o tratamento com remédios com a ajuda de uma especialista em tireoide, uma endocrinologista. Esse acompanhamento eu tive sucesso, porque eu fiz uma primeira punção, 2 anos após descobrir pelo crescimento do nódulo, e após esse casamento da ortomolecular e o tratamento convencional, eu não tive mais nódulo algum, não tive mais sintoma. A ortomolecular acrescentou o quê? O uso de um creme dental sem o flúor e um sal. Eu faço uso do sal de Himalaia, porque o teor do potássio é bem mais baixo. A certeza que eu tenho da qualidade de vida é justamente o acompanhamento com a ortomolecular endocrinologista e a ultrassonografia 1 vez por ano, porque aí elas vão verificar que o nódulo não está sendo repetido e com isso o meu estado clínico é de bem-estar. Aquele mal-estar, aquela preguiça, aquele sono, eu não tenho mais há 5 anos. Isso é muito bom para a Cláudia. Agora você imagina o susto, Vitória da Conquista, quando se descobriu um nódulo na casa do Geraldo e também da Suzana. Quem conta essa história para a gente é a repórter Michele Damasceno. Insônia, perda de peso, queda de cabelo e irritação podem ser alguns dos sintomas que indicam alteração na glândula da tireoide. Suzana não apresentou nenhum desses sintomas. Um nódulo no pescoço foi suficiente para ela procurar logo um médico. Eu percebi um nódulo, ele era bem superficial no pescoço. Procurei um médico especialista e aí ele solicitou exames que foi diagnosticado características não muito boas no nódulo e sugestiva a cirurgia. Mas Suzana não foi a única da família a ter problemas na glândula. 12 anos depois de ter feito a cirurgia, o marido também descobriu que estava com alteração na tireoide por acaso. Um exame de rotina meu e a médica pediu uma ultrassom da tireoide e essa ultrassom identificou um nódulo. E aí ela pediu em seguida uma punção do nódulo, foi quando deu o CA de tireoide. Pois é, doutor, a gente viu aí 2 histórias, diferentes, o Geraldo e a Suzana, que precisaram fazer cirurgia, e a Cláudia, aqui de Salvador, que conseguiu aí reverter a situação com o tratamento. Como saber o que é indicado em cada caso? Então, eu achei muito ilustrativo os 2 casos, O primeiro caso, o caso da Cláudia, na verdade, ela tem nódulos de tireoide. E eu chamo a atenção porque a gente está no meio da Semana Internacional de Atenção à Tireoide. Os casos de tireoide, de problema de tireoide, devem ser acompanhados com o médico endocrinologista. O médico ortomolecular ele não é o mais indicado para fazer esse tipo de acompanhamento. Eu pude identificar na história da Cláudia alguns erros importantes de conduta, como por exemplo a informação de que ela precisava ingerir menos potássio, quando na verdade a importância para a tireoide é o iodo. Se a Cláudia, por exemplo, restringe a alimentação dela só no sal de Himalaia, que a gente não sabe qual a quantidade de iodação desse sal, ela pode ficar insuficiente em iodo. E a tireoide utiliza o iodo para produção e para a formação dos seus hormônios. Aqui na Bahia a gente já tem estudos, eu acabo de fazer no meu laboratório na UFBA, um estudo com crianças escolares, mais de 1.400 crianças, e a gente teve 11,2% das crianças
com deficiência de iodo. E na deficiência de iodo, você vai ter um mau funcionamento da tireoide, você vai ter hipotireoidismo, e em caso de mulheres, se você tem uma gestação, isso pode gerar até retardo mental na criança. Então, o sal que a gente deve consumir deve ser o sal realmente do supermercado, que é o sal iodado, regulamentado pelo Ministério da Saúde, desde 2013, isso inclusive teve uma redução na iodação do sal, e isso é o mais recomendado. E fazer o acompanhamento com ultrassonografia dos nódulos, porque os nódulos eles não vão desaparecer, eles vão ter que continuar sendo acompanhados quando eles são benignos. No outro caso, no caso do casal, realmente a gente percebe isso, aumento do número de casos de câncer de tireoide. No início, isso com certeza por mais diagnóstico, a gente tem tecnologia, tem mais ultrassom, tem mais acesso à punção, e o câncer de tireoide passou do 9º para o 4º lugar, né? O 4º câncer mais comum em mulheres, e em homens também está aumentando, mas ainda está ali no 14º lugar. Então a gente vê muito mais câncer de tireoide em mulher, mas a gente também já vê em homens que inclusive tem um prognóstico até mais reservado. Dalton Soares explicou ali na reportagem que a tireoide se localiza aqui nessa região do pomo de Adão, né? Sim. Nós separamos aqui no telão do Jornal da Manhã uma ilustração, uma arte, e eu queria pedir ao senhor, por gentileza, para que mostrasse exatamente, doutor, onde é que fica, que ainda resta dúvida sobre a localização, por gentileza. Então, a tireoide é uma glândula muito pequena, por isso que quando a gente tem algum nódulo, a gente só consegue perceber esse nódulo quando ele está acima de 1 centímetro, 1,5 centímetro. Então, uma glândula que pesa 20 gramas, está localizada logo aqui abaixo dessa cartilagem, logo abaixo do pomo de Adão, e aí quando a gente tem um aumento da tireoide, com nódulos, ou um câncer, ou a própria tireoide grande, no hipotireoidismo essa tireoide normalmente aumenta, a gente vai ter o que a gente chama de bócio. Né? E o bócio deve ser investigado, tanto na sua função, com dosagem de hormônio, ou ultrassonograficamente, ou no caso dos nódulos, a gente pode fazer o exame de punção da tireoide guiada por ultrassonografia. Pois é, a minha pergunta agora é com relação à punção, porque a Cláudia, a primeira entrevistada na reportagem, disse que foi fazer a punção 2 anos após o crescimento no nódulo que ela tinha, né? Esse é o tempo estimado para a punção mesmo, doutor? Então, a gente tem critérios de punção. Esses critérios, inclusive, estão até sendo reformulados. Normalmente, a gente indica a punção da tireoide para nódulos acima de 1 centímetro. Isso é o que dita o consenso brasileiro e o consenso latino-americano. Mas, se esses nódulos têm algumas características suspeitas, algumas características malignas vistas na ultrassonografia, a gente já pode indicar essa punção com nódulo menor que 1 centímetro. E a gente sabe que existem 2 tipos, né, de problemas de tireoide, o hipo e o hipertireoidismo, e os tratamentos são distintos, ou nos 2 casos precisa fazer aquela reposição de hormônio, aquele tratamento contínuo para a vida toda, né? É bom você falar nesse assunto, porque inclusive o tema, o foco da campanha mundial dessa semana, essa campanha está acontecendo no mundo inteiro, em todas as cidades brasileiras, é a Semana de Atenção à Tireoide. Ela focou a campanha esse ano no hipotireoidismo. O hipotireoidismo é muito mais comum do que a gente imagina, geralmente se passa desapercebido, porque os sintomas são cansaço, fraqueza, queda de cabelo, pele seca, unha quebradiça, falta de memória, depressão. Então são sintomas, Jéssicas, que são facilmente confundidos com o cansaço do dia a dia, com o estresse, com o processo de envelhecimento. Então, muitas vezes, e muitas pessoas certamente têm o hipotireoidismo e não sabem. Então, a campanha, ela chama atenção para isso. O hipotireoidismo é mais comum em mulher, para cada 10 homens acometidos, a gente tem 100 mulheres, então a proporção é 1 para 10. Crianças também podem ter esse problema, então por isso é muito importante, eu friso aqui, fazer o teste do pezinho. O teste do pezinho tem que ser feito, ele faz essa triagem do hipotireoidismo congênito. A mulher tem risco maior, inclusive no pós-parto, até 1 ano depois do parto, a mulher tem risco maior do hipotireoidismo. E o hipertireoidismo também é importante. Doutor Elton Estrela, endocrinologista, nosso convidado de hoje aqui no Jornal da Manhã. Obrigado pela presença mais uma vez e pelas informações, tá, doutor? Muito obrigado. Bom dia. Obrigada, bom dia. Bom dia. Você